Esse é o último dos 3 episódios de uma série de 3 que eu fiz com a Tamara Klink. Mas se você chegou até aqui, pode continuar assistindo e depois assistir as outras, porque você não vai ficar sem entender nada importante. Meu plano foi fazer a viagem mais longa que eu conseguiria fazer para passar o máximo de tempo no mar sem parar em porto nenhum. E a viagem mais longa na qual eu consegui pensar não era uma viagem no espaço, era uma viagem no tempo. Eu lembrava de livros que eu tinha lido, eu lembrava de histórias que eu tinha ouvido do meu pai, e eu decidi fazer uma invernagem, onde eu ia passar o inverno presa no mar congelado da Groenlândia. Que era um lugar onde eu sabia que havia pessoas com quem eu poderia aprender um pouco antes de me isolar. E também porque era uma viagem que eu conseguiria dividir em etapas até chegar lá. Eu conseguiria ir primeiro da França até a Irlanda, da Irlanda até a Islândia, da Islândia até a Groenlândia, e aí eu poderia validar meu barco e a minha preparação ao longo dessas escalas, e quando eu chegasse na Groenlândia eu também conseguiria parar em alguns portos e decidir se eu ia continuar ou voltar atrás. E naquele momento em que eu ainda não tinha navegado no gelo, isso era algo muito importante para minha formação como navegadora, especialmente no gelo, que eu não conhecia ainda. E além disso, era um lugar que eu não conhecia. Eu tinha tido a oportunidade de ir para a Antártica com o meu pai, e o Ártico para mim era um grande mistério. Quando o barco ficou pronto, depois de 15 meses de preparação, uma preparação que foi dolorosa, um pouco difícil em vários momentos, onde várias vezes eu pensei em desistir, eu pude, enfim, deixar um porto, senti muito alívio de deixar a terra. Fui até a Irlanda, foi uma navegação contra o vento, com o mar meio ruim, e onde eu passei os 3 dias muito enjoada, mas mesmo assim eu tinha que trocar muitas vezes de vela e fazer vários bordos, para uma navegação que seria direto até a Groenlândia e que levaria pelo menos 13, 14 dias. Muito provavelmente eu ia encontrar mau tempo no caminho, mas eu estava preparada para isso. Afinal de contas, eu vinha de encontrar alguns tempos meio ruins, e senti que eu estava pronta. Fui, e ao chegar na Groenlândia começam a aparecer os primeiros icebergs, que eram gigantescos, eram, maiores do que os maiores prédios que eu já tinha visto na minha vida. Em cima deles tinha vários bichos, muitas aves, às vezes focas. Era muito impressionante, e mais incrível ainda pensar que embaixo de cada pedaço de gelo desse tinha um volume de 8 vezes mais do que aquilo que eu conseguia ver. Eram enormes. Depois, conversando com as pessoas do lugar, me disseram que 20 anos atrás, eles eram ainda maiores, e para as pessoas da Groenlândia, aqueles icebergs nem eram tão grandes assim comparado com o que elas já tinham visto. Foi também a descoberta dos efeitos das mudanças climáticas nesses lugares, que quando as pessoas contavam que quando elas eram mais novas, elas conseguiam percorrer distâncias muito maiores sobre o mar congelado, que o inverno era muito mais longo e muito mais frio, e que agora tinha muito mais tempestades no verão. A terra em vários momentos, em vários lugares, estava instável, porque o permafrost, que é a camada de gelo embaixo da terra, está derretendo. As migrações dos animais estão mudando, então as baleias ficaram muito mais tempo lá na Groenlândia do que elas costumavam ficar, porque o frio demora mais para chegar. E eu tinha nesse tempo que escolher o lugar do inverno. Fiquei muitas semanas visitando vários lugares para tomar uma decisão, e decidi partir. E depois de algumas tentativas e de muita espera, o mar começou a congelar ao redor do barco, e aí os encontros com os humanos, que aconteciam de vez em quando com os caçadores de focas, que vinham caçar as focas no fiord, ficaram cada vez mais raros até pararem. As focas se afastaram, o gelo apareceu, o mar estava congelado, as pessoas não vinham mais, e aí eu fiquei só, e gostei, estava feliz de estar lá. Tinha que aprender um monte de coisas que eu não sabia ainda. Eu tinha que aprender como andar em cima do gelo com segurança, eu tinha que
imaginar perigos que estavam invisíveis naquele lugar, mas que poderiam acontecer, como avalanches, quedas de pedra, desbarrancamentos, tempestades de neve que nunca tinha visto até então. E vivi nesse lugar onde os animais foram ficando cada vez mais raros e mais silenciosos, as luzes também ficaram mais raras, o sol se escondeu atrás das montanhas e depois atrás da linha do horizonte, e os dias eram uma longa noite que às vezes era interrompida por uma leve penumbra, que eram essas horas um pouco mais claras, de céu azul quase escuro, e ainda dava para ver as estrelas mesmo nas horas mais claras. E tive que aprender a fazer minha água pegando pedacinhos de iceberg ou neve. Tive que acostumar com o gosto da neve, porque às vezes os icebergs estavam longe demais para ir buscar. E aprendi a ter essa nova rotina, onde eu poderia morrer de sede, mesmo cercada de água, se não tivesse energia para transformar essa água sólida em água líquida. E aos pouquinhos, quando eu começo a me acostumar com esse lugar e quero que ele dure para sempre, quero que minha vida se estique desse mesmo jeito, eu começo a ver que os bichos ficam diferentes, as raposas começam a gritar mais e se encontrar, e eu deixo de ver raposas sozinhas e vejo apenas raposas em dupla. Começo a ver a reunião dos corvos que antes estavam sozinhos, águias que aparecem juntas. Começo a ouvir outros sons que eu não via, que eram os sons das gaivotas, dos patos, dos gansos do Canadá. Eu estava tão feliz de viver nesse lugar que eu não me dei conta que a minha solidão ela também era artificial, e ela só era feliz porque eu tinha escolhido estar lá e porque eu sabia que ela ia acabar. Na hora que eu queria que ela se estendesse, o inverno não ia deixar. Eu não estava mais no tempo que eu tinha escolhido, eu estava no tempo das estações, e a minha estação, que foi meu porto, ela ia embora e meu porto ia desaparecer também. Aos poucos o gelo começou a derreter nas bordas e na saída do fiord, e meu barco ainda estava preso, mas conforme o gelo ia derretendo no mar logo à minha frente, começava a chegar essas muitas novas vidas que eram conectadas pelo mar. O mar era essa cola que liga todas as espécies, e conforme o mar avançava, as espécies iam chegando, até que começaram a chegar focas, sardinhas, baleias e, enfim, os humanos. E era a hora de partir. Por que alguém resolve fazer esse tipo de viagem para conhecer a Groenlândia? Por que não pega um avião com muito mais conforto, mais rápido? Há vários tipos de viagem, e alguns são 100% diversão e descanso. E pode ser que muitos que assistem aqui tenham feito só esse tipo de viagem a vida inteira. Mas é importante saber que há outro tipo de viagem possível. Viajar para crescer, para entender, para se superar, para se tornar alguém maior. Alguém aqui acha que se a Tamara tivesse feito o primeiro tipo de escolha, seria a mesma que está aqui conversando comigo? Se você já assistiu os outros episódios, talvez já saiba a resposta. Se ainda não viu, descubra agora. Oi, vovó. A primeira imagem da Groenlândia foi dos gelos maiores do que cidades, flutuando no caminho cobertos por aves. Atrás deles, montanhas muito altas e pontudas. Pela carta náutica, dava para ver que as águas líquidas onde eu navegava antes eram cobertas pela geleira. Ela derreteu e continua derretendo com o aquecimento global. Fico pensando, como será esse lugar quando eu tiver a sua idade? Quando eu conseguia ficar sozinho assim, e não falar com ninguém, mas não falar com ninguém eu digo nem no WhatsApp e tal, eu notei que, rolou um distanciamento diferente, assim, eu comecei a pensar em umas coisas na minha vida que nunca tinha pensado, ou muito diferente, assim, tipo, quando todas as vozes, assim, mas vozes eu digo mesmo escritas e tal, começaram a acessar ali, eu comecei a notar que começou a pular coisas de mim mesmo, assim, né? E eu fico imaginando um período bem maior
né? Começou a pensar um monte de coisa da tua vida diferente, rolou uma auto-leitura, assim, grande? Acho que... acho que teve várias fases, assim. Teve uma fase meio de descolamento do que era importante, o que não era, das pessoas. Acho que descolamento talvez social, onde eu não lembrava mais muito como eram as pessoas que eu gostava. Eu lembrava que eu gostava, mas não lembrava mais muito como elas eram. Eu não lembrava mais como eu era com elas. Não lembrava mais como eu devia ser. Aí eu não falava. No começo, dos primeiros dias, eu até falava assim, sozinha, mas depois já não falava mais. Eu pensava, mas por que eu vou usar essa energia pra falar se ninguém vai ouvir? Aí eu não tinha mais expressão facial. Não sorria mais. Porque. Por que eu vou sorrir? Por que eu vou mexer a boca se ninguém vai ver? Só pra mim mesma ter sorrido? Aí chorar também, por que eu vou chorar? Por que eu vou fazer cara triste, emburrada? Por que eu vou perder energia? Era como se eu ia ficando mais apática. E talvez mais empática também. Apática, acho. Mas era algo que não era pra... Era incomodava? Ou não? Não. Só era. E depois, quando eu voltei, tive que reaprender, né? A sorrir pros outros. Social skills. E aí eu acho que... Não sei se eu pensava muito sobre a vida, acho que eu só ia aos poucos ficando mais invisível pra mim mesma. Eu era mais como se fosse mais transparente, mais esvaziada mesmo. Porque tinha menos coisas pra me definir. Tinha menos, não tinha comparação, eu não era nem forte nem fraca, porque eu não tava me comparando com uma outra pessoa que era mais forte ou mais fraca. Eu só atendia às solicitações de força conforme eu conseguia ou não, mas eu não tinha comparação, eu não sabia se eu estava feliz ou triste. Quer dizer, sei lá, eu supunha que eu não estava triste, mas também não sabia muito, porque como é que eu ia saber se eu estava feliz se eu não dizia pro outro que eu estava feliz ou se eu não via felicidade no olhar do outro ou numa expressão? Eu não sabia mais o que me definia, porque aquilo que me definia antes já não tinha mais importância, valor. Sou bonita, eu sou feia. Sei lá. Eu só sou. Eu não sou com adjetivos. Não tinha. E sem esses adjetivos, eu ficava mais. Acho que invisível. Que louco. Mas você aprendeu algo com isso, assim? Você sentiu que tirou alguma coisa daí? Acho que eu desaprendi, principalmente. Às vezes é bom também. Você aprendi, assim, não sei, acho que talvez tem uma expectativa, até eu vejo as perguntas que meus amigos fazem, como se eu tivesse virado uma pessoa, sei lá, mais esclarecida sobre as coisas. Não sei se eu tenho, assim, um grande aprendizado. Eu acho que tem várias coisas que ficaram mais diferentes. Como essa separação entre humano e natureza. Tinha vez que eu queria definir natureza. Eu falava, tá, eu tô num ambiente que é o quê? Natural? Aí eu falava, mas calma, o que não é natural? O que não é natureza? E aí eu tentava definir e falava, não consigo definir, porque os humanos são muito natureza. Todo humano nasce, todo humano envelhece, todo humano fica doente, todo humano vai ao banheiro ou não. Todo humano vai morrer um dia. Os humanos também têm filhotes. O que não é o celular, ele é feito de coisa, o vidro é feito de areia da praia, os chips, sei lá, são feitos de montanha. Eu tive uma discussão de quase um dia com um amigo sobre isso. E aí, mas só que eu ficava assim, a conclusão que eu cheguei, né? Que, de certa forma, sim, os humanos são
natural nesse sentido de que a gente interage com a natureza, coisa assim, né? Só que se esvazia completamente a palavra natural, porque ela perde totalmente sentido, ela não precisa existir mais. Então, de certa forma, eu acho que a palavra natural é uma fronteira que a gente colocou para definir o que é humano e o que não é. Eu também acho. Eu acho que tem que abolir a palavra. Porque a palavra... Exatamente, concordo com você. Pra mim, a palavra, ela carrega essa divisão, totalmente. Concordo. O pão natural. Como é que um pão vai ser natural, cara? Tipo, o pão não nasce em árvore. Nem laranja é natural. Laranja é uma mistura de pomelo com limão. Não me lembro quais são exatamente as frutas cítricas que deram um descendente fértil. Não existe laranja na natureza, sabe? Não é natural. Então, tipo, é complicado, né? A floresta amazônica, apesar de, sim, grande parte ser natural, também os povos indígenas multiplicaram várias espécies que eram úteis para eles e tal, né? Essa coisa de o que é natural ou não é uma coisa que me assombra também, eu não consigo... Mas eu uso como isso, que o ser humano não tocou ainda, sabe assim? Mas realmente, num certo sentido, seria útil talvez a gente se tocar que nada é longe do resto da natureza e nem a gente é nada sem o resto da natureza. Porque quando separa os dois, parece que você tira o humano da conta. Pra mim é isso que autoriza a gente a achar que a gente é capaz de salvar outras espécies. E achando que a gente tá numa posição que não é a que está em risco. Vamos salvar os outros, salvem o planeta. Tipo assim, calma, a gente tem que salvar a nossa espécie. Nossa espécie só vive se existir várias outras. Só vive se existir condições planetárias para que a gente continue a beber água, respirar, não morrer com o sol, a radiação solar. O que não faz parte dessa natureza, eu não sei. Essa discussão é tão rica e foi vista por tantos povos que ela é fundadora de várias culturas e religiões. Por exemplo, a Caixa de Pandora, que quando Prometeu lá deu fogo para os humanos, sabe? E a gente se descolou da natureza, né? Porque todos os outros animais têm algum tipo de defesa. Um corre muito, outro é mais forte, outro... E aí o ser humano ficou sem nada e Prometeu... vou dar o fogo, que é dos deuses, né? E ele é punido. Aí Adão e Eva, quando saem também do paraíso, também são punidos, sabe? Existem outras tribos americanas, bem diferente do Velho Mundo, que tem a mesma questão. Tipo, o fogo é roubado e dado pro ser humano, e ali ocorre o parto da natureza, sabe? Quando a gente se acha fora, né? E sempre é punido. Porque a gente, de certa forma, ganha uma responsabilidade e ganha a gente tem que se virar, né, com a nossa tecnologia. A gente parou de viver o dia, entendeu? A gente tem que começar a manter essa tecnologia e a gente se adaptou e não vive mais sem ela, né? A gente não... Então, essa questão da divisão do natural é uma questão que persegue a humanidade desde que existe sociedade, assim. Oi, vovó. Já tem um ano que eu moro na Groenlândia e mais tempo ainda que a gente não se vê. Eu sinto saudades e sei que você esperava que eu voltasse logo. É que na hora de partir que a gente se dá conta de que criou raiz. Eu gosto muito desse lugar, das pessoas que eu conheci, das maneiras de viver aqui. E um inverno e um verão depois de chegar, eu ainda tenho a sensação que conheço pouco. Insuficiente. Eu ficava pensando muitas vezes, assim, quando tava lá no gelo, eu pegava e sentava numa pedra e ficava olhando, assim, no céu, pensando, nossa, como pode alguém ser capaz de preencher 12 horas por dia, 5 ou 7 dias por semana, ao longo de um ano inteiro, fazendo coisas que não quer? Como é possível preencher? Tipo, fazendo, sei lá, que tipo de trabalho? Né? Porque o trabalho era uma força vezes deslocamento, só que sem deslocamento nenhum. A pessoa pode ficar no mesmo lugar fazendo esse trabalho. Pra quê? Pra ter o quê? E aí eu pensava, pra ter comida. Pra muita gente, nem isso tá ganho, né? O que é uma injustiça, mas pra muita gente tá sim. Pra muita gente já tem onde morar. Sim, eu não tô falando de quem passa fome, nem de quem passa o dia inteiro se deslocando pra atravessar a cidade pra poder fazer as horas de trabalho e pagar o aluguel pra ter onde morar.
também tinha essa reflexão, assim, na Groenlândia, muita gente morreu de fome. Várias vezes, assim, há um ano que não tem focas, a caça não acontece, gente morre de fome, porque não tem o que comer, né? Em alguns lugares, sei lá, você come os tetos das casas que eram feitos de pele, então você come as peles, come as suas roupas, come as suas botas, depois não tem mais o que comer, você morre de fome. E aí eu pensava, nossa, mas no meu país tem gente que morre de fome a poucos metros de distância de uma geladeira cheia de comida. Sim. Um monte de gente morre de fome na porta de um supermercado. Ou morre de frio do lado de uma loja de casacos. Ou dorme na rua do lado de uma loja de colchões. Essas coisas não ficavam mais muito aceitas, assim. Acho que, de certa forma, eu sinto que voltar foi meio um exercício de antipatia também. De abrir mão de algumas de umas raivas, assim, fingir que enfiar elas lá embaixo, no fundo de um tapete mental, e falar, tá, tipo, eu não vou mudar o planeta inteiro, assim, mas em alguma medida, sim, em alguma medida, todo mundo participa para essa mudança, né? A gente não deveria aceitar isso tão facilmente. Eu acho que, assim, que existem coisas que... Tudo, teoricamente, dá pra consertar, assim, né? Mas, sei lá, tem coisas que são muito profundas dentro das sociedades humanas e tem 10 mil anos de distância, sabe assim? Tem coisas que são mais periféricas e dá pra resolver, né? E todas, né, tem um esforço maior ou menor. Mas são difíceis de enxergar, às vezes, né? Esse é o primeiro passo, assim. Às vezes você não enxerga. E quando a gente veleja eu digo assim, quando a gente... Como você... se isolou bastante, né? Ou acredito também que quem mora a bordo vive também, tipo, não fora da sociedade, mas ali na margem, assim, no centro certamente não está, sabe assim? Tá ali na periferia da sociedade, num jeito bom, eu não vejo isso nem um pouco como uma forma depreciativa, né? No sentido marginal, sei lá. Porque é uma vida muito boa, pelo menos eu não tenho nada a reclamar da minha. Mas a gente consegue enxergar um pouco, que nem quando você tá colado num prédio, você só vai ver uma maçaneta ou uma porta, a gente consegue, tipo... não enxerga em detalhes outras coisas, mas consegue enxergar um todo, né? De uma forma, eu acho que é uma contribuição. Uma superfície, assim, né? A gente fica aí numa grande superfície. Eu comecei a questionar várias coisas, tipo... o sentido da propriedade privada, né, que pra mim parecia algo inquestionável, assim, é meu, é seu. Ou questionar o sentido da família. Tipo, a gente tem essa instituição família, né, que é uma das instituições mais fortes que a gente tem, a gente defende a família. Sim, porque ele é meu pai, ela é minha mãe, esse aqui é meu núcleo, ou a minha esposa, esses são os meus filhos. Mas as pessoas, por que a gente transformou em posse até os integrantes da nossa família, né? Por que a gente acredita tão fortemente na família? Às vezes a gente é mais próximo de pessoas que nem são do nosso sangue. E aí a gente fica assim meio se fechando em grupos. Na verdade, a família também é uma instituição que ajuda na manutenção da propriedade privada. Enquanto a gente está navegando, a gente pode até esquecer que essas coisas existem ou pensar num mundo paralelo. Quando a gente chega num porto, tem a confrontação daquilo que a gente sentiu, pensou e viveu com um outro tipo de status quo, que é onde essas coisas são verdades absolutas. Num barco, em alguns barcos a gente consegue manter hierarquia, em outros não. Em outros não tem hierarquia. Estar só tem um lado que é extremamente individualista e no outro é a gestão de uma sociedade de pessoas que é dentro de cada um, com todas as nossas crenças e valores misturados, e todos os valores da sociedade que são reproduzidos em nós mesmos. E aí tem meio uma espécie de desaprendizado de, acho que o que eu fazia sempre, o que eu considerava que era uma verdade absurda, de repente não é tanto assim, eu não deveria ser. Eu acho que para mim foi uma grande confusão mental eu voltar para a sociedade e todos os pensamentos que começaram a ficar um pouco organizados terem esse embate com pensamentos que eram extremamente rígidos de certo e errado, e uma visão muito específica das coisas que era considerada única. E o que você diria para vários, milhares, eu acho, de velejadores brasileiros que também querem fazer aventuras, né? Com responsabilidade, óbvio, mas às vezes não tem a opção de ter o barco ideal. Eu acho que é a maioria.
Como você age com isso? Como foi pra você sei lá, que dica você poderia dar? Eu acho que primeiro tem que buscar se informar e se preparar o máximo que a gente pode no porto, né? Tentar fazer... o que eu faria é começar fazendo navegações curtas, né? Onde você pode tanto testar o seu barco, quanto ter a oportunidade de colocar em prática alguns conhecimentos que você aprendeu na teoria ou que você aprendeu com outras pessoas. E aos poucos ir esticando e testando e validando a sua preparação ou interrompendo e voltando uma casa atrás ou 2 casas atrás. Então eu diria para fazer o que você pode com os recursos que você tem no momento, sempre com muita responsabilidade, porque é perigoso, né? Muito possível morrer no mar e barcos afundam. E se os barcos afundam, se você tem problema na marina, dá trabalho para muita gente. Então a gente tem que sempre ser responsável. É perigoso, não é o lugar que foi feito para os humanos. Mas se você tem responsabilidade, você faz o máximo que você pode para ter segurança a bordo, que é algo fundamental. Eu diria para ir dividindo esse seu plano, esse projeto, em exercícios que são curtos no início, que você vai esticando. Foi o que eu fiz nas 2 vezes, né? Sardinha 1, na parte da Noruega, eu fazia navegações que eram mais curtas no começo, então eu comecei com 50 milhas, que era uma navegação que eu fazia em 6, 7, 8 horas. Depois eu fiz navegações de 80 milhas, depois de 100 milhas, depois de 200 milhas, depois 300 milhas, aí fui esticando tudo, até a mais longa, que foi Cabo Verde, Brasil, e depois a costa do Brasil, que vou dizer, não é um lugar nada fácil para navegar. Não foi o pior, mas certamente não foi o mais tranquilo. Testar manobras sem motor, quando num dia bom, sempre pensando, eu vou fazer o máximo que eu puder de navegações curtas agora, para tentar encontrar o máximo de erros possíveis que eu poderia fazer numa situação onde os erros não são permitidos. Então eu fiz várias navegações de falso solitário, fiz várias navegações de falsa equipe, onde tinha mais gente mais experiente no barco, mas que ficava só olhando, sem falar nada, para poder corrigir caso alguma coisa desse errado. Tipo o que a gente faz em autoescola também, né? Faz a sua autoescola, meu. Lê os livros, tem que ler os livros todos, tem que conversar com o máximo de gente que puder. Claro que você nunca vai estar preparado antes de ter vivido as viagens, mas você pode buscar ter o máximo de preparação possível no porto, ou pelo menos aprender a corrigir seus erros e ter mais consciência de que você não vai estar preparado para todos os problemas com os quais você vai ter que lidar, mas que a experiência anterior ela vai ser necessária para conseguir encontrar soluções com o mais rápido possível e com mais segurança também. Pô, das vezes que eu fiz navegação em solitário, e que foram pouco tempo, tipo 2, 3 dias, assim, e que eu fiquei sem falar com ninguém, sabe? Tipo, que eu fiquei... Agora tem Starlink, que eu posso desligar, mas não sou tão forte que nem você. É muito difícil desligar. Tipo, a vez que você tem... É muito difícil. E as pessoas esperam que você use. Isso é muito ruim. Quando eu tava indo da França até a Irlanda, e depois da Irlanda até a Groenlândia, teve umas 2 vezes que eu fiquei sem o coisa do Iridium, sem o tracking, e sem poder receber nem enviar as mensagens. Minha mãe ficou desesperada, meu namorado ficou desesperado, meus amigos ficaram desesperados. E eu tava de boa, eu nem tinha percebido. Eu tava lá só vivendo, mas todo mundo achava que eu tinha morrido. Já faz 3 dias, não tem notícia, vamos acionar o socorro. E, nossa, era tão chato isso. Aí eu fico pensando, mas antigamente, tipo, as pessoas só iam e, enfim, podia ser que morresse, né? Mas o que vai adiantar alguém saber minha posição aqui? A expectativa mudou, né? É muito ruim. E se você tem esses aparelhos de internet, todo mundo também solicita coisas e aí é muito tentador você aceitar, porque dá, entendeu? É muito tentador você trabalhar. Esse pedaço de gelo onde eu vivi, andei, dormi, esquiei, e nos últimos 6 meses já não sustenta mais o peso do corpo e já não prende mais esse veleiro. Eu e a Sardinha 2 estamos partindo, e o que fica para trás, entre muitas coisas, é a ilusão
que eu tinha do inverno e da invernagem antes de vivê-la. O escuro não foi tão escuro, tinha a luz das auroras, estrelas, da lua. Frio não foi tão frio, eu tava sempre com muitos casacos. A solidão não foi tão solitária, eu tive a companhia da imaginação, das lembranças, das palavras, dos animais, raposas, corvos, águias, focas, ptarmigans. Eu agradeço as pessoas que acreditaram em mim, que me apoiaram. A Groenlândia, Kuyanak, Kalashi. A volta vai ser uma nova viagem. Estou animada para saber como vai o mundo. E... estou feliz. Até mais. Agora eu e a Sardinha temos caminho pela frente. Coisa rica, que demais. Que aventura bacana, hein? Deve ter sido... Você vai fazer ainda muitas outras, mas eu tenho certeza que essa é algo que você vai lembrar pra sempre. Parabéns. Nossa, eu gostei muito do inverno. Eu quero fazer de novo. Eu recomendo assim para as pessoas. Não precisa invernar no gelo, nem precisa ser durante o inverno, mas eu recomendo muito que as pessoas tentem ficar só num outro lugar. Nem precisa ser com árvore, nem com gelo, nem com nada em volta, mas fique só em algum lugar durante pelo menos uma semana. Tipo, pense assim, finge que você morreu e vai. E aí você vai ver como você vai viver. Sem internet, Nossa. Se quiser mandar umas placas, pode. Vai, ficar tudo bem. Mas sem entrar num outro tempo, vive só o tempo do lugar. Ai, que coisa boa. Ai, não sei nem o que dizer, minha filha. Eu falei que eu ia voltar, demorou um pouco, mas eu voltei. Voltou pra ficar? Mais ou menos, sabe? Do meu jeito, vovó, do meu jeito. Tá bom, eu não vou mexer. Eu não vou mexer. Nossa, eu podia imaginar tudo, menos você chegar agora aqui. Coisa boa. Você sabia que ela ia chegar, minha filha? Entender o mundo é difícil, é confuso, tem milhares de pontos de vista. É como fazer um modelo 3D de um prédio colocando várias fotos que não foram feitas para isso, meio acaso. Você nunca tem uma cópia perfeita, exata naquele modelo, mas cada foto que coloca, a imagem é um pouco melhor. Às vezes 2 fotos do mesmo lugar com uma luz diferente nos confundem. Entender o mundo é mais ou menos assim, mas é ainda mais complicado. Navegar com uma carta náutica que tem poucos detalhes, ainda assim é melhor do que navegar sem nenhuma. Para traçar uma rota com a intenção de chegar em algum ponto, só é possível sabendo onde a gente está agora. E por isso entender a sociologia, a antropologia da nossa era, das nossas sociedades e o quanto diferente ela é de outras sociedades é tão importante. É algo capaz de alterar o nosso rumo, o seu rumo. Não que esse conhecimento vai ditar qual é o azimuth dele, para qual grau você quer ir, mas ele pode mostrar um pouco melhor onde você está. Para onde você quer ir, aí é com você. Se você gosta do Hashtag Sal, se você gosta do que a gente faz aqui, considere com carinho deixar qualquer quantia pra gente lá na Apoia-se. Um cafezinho, R$10 já ajuda muito a gente, muito mesmo, a fazer o que a gente faz aqui. O canal é mantido e é feito para vocês que apoiam a gente todo mês com alguma coisinha lá. E eu sou muito grato. Fazendo isso, você participa de um grupo de apoiadores que sempre tem discussões muito bacanas sobre a vela. Tem lá vários velejadores experientes, muitos novatos também, e trocando muita informação. É mais uma coisa muito legal que o canal faz. Gostaria de ver você lá daqui a pouco. Ou se não, domingo, às 10 da manhã, com mais outro episódio. Até mais.